E o Estadão e a Folha de São Paulo se assustaram com o fato de Lula levar 4 longos dias para se espantar, para se assustar com as falas cafajestes de Maduro, que disse o seguinte, que haverá um banho de sangue na Venezuela se ele, Maduro, o tirano, não vencer as eleições. E eu me pergunto, eu acho inclusive que o Lula só se pronunciou depois de 4 longos dias porque ele foi muito cobrado. Essa é a impressão que eu tenho, essa é a minha opinião. Nos bastidores o pessoal falou, cara, você tem que pelo menos fingir indignação, porque tá pegando mal, pô, o cara tá falando um absurdo, um cara que você demonstra afinidade, que você demonstra preço, tanto que o convidou para sua posse aqui no Brasil, e ele falou um absurdo, você tem que falar alguma coisa. Eu acho, tá, isso é uma opinião, eu acho que foi mais ou menos esse o contexto nos bastidores, que aí o Lula falou, putz, tá, deixa eu falar alguma coisa. E aí, pra mim, entra o teatro das tesouras entre Lula e Maduro. Por quê? O Lula, depois de muito empenho, muito convencimento, falou, nossa, estou assustado com as frases de Maduro. E aí o Maduro, que já respondeu, saiu até na imprensa, né, que na Globo News eu compartilhei um vídeo, onde ele, sem citar o Lula, fala que quem tá assustado tem que tomar um chá de camomila. Então aí que eu chamo um teatrinho das tesouras, né? O Lula finge que tá indignado, na minha opinião, posso estar errado, mas a minha opinião é fingimento, ele finge, aí o Maduro vai lá e responde, uma respostinha boba também, a quem tá assustado toma camomila, e é o teatrinho das tesouras. Na prática, não acontece absolutamente nada. Fica, no máximo, com muito delay, com muito atraso, o Lula criticando, fazendo microcríticas pro Maduro, e ele hora ou outra responde, às vezes sim, às vezes não, mas pra mim, teatrinho das tesouras. O Lula não toma nenhuma ação efetiva contra as tiranias da América Latina, às vezes eu tenho a impressão que ele patrocina de forma disfarçada, quer seja com os médicos cubanos, que eu tenho muitas desconfianças se realmente isso aí não é utilizado para financiar o regime, tá? É uma opinião, não é uma notícia. As obras da Petrobras, de infraestrutura, né, nos países aí amigos, né, países que têm tiranias, mas que têm uma afinidade com o PT, e aí a Petrobras faz negócios lá, toma prejuízos e me parece que é uma forma de ajudar estes regimes. Posso estar errado, tá, galera? Aqui é uma opinião, não é uma notícia. São análises que eu faço baseado nas informações que a gente vê da grande imprensa. E para vocês verem como também não é tão injustificável essa minha posição em relação ao Lula, que hoje, no Globo, teve a seguinte manchete: eleição é oportunidade para mostrar que democracia na Venezuela está consolidada, afirma Amorim. O Amorim foi o enviado especial de Lula para a Venezuela no próximo domingo, porque ele vai acompanhar as eleições do Celso Amorim. E o cara tá falando, se ele fala que é para mostrar que a democracia na Venezuela está consolidada, é porque ele parte do pressuposto que existe democracia na Venezuela. Um cara do governo Lula, que foi enviado pelo Lula para a Venezuela nesse domingo, ele parte do pressuposto que existe democracia. Meu Deus do céu! Coloque nos comentários, existe democracia na Venezuela? Lá os opositores podem existir sem risco de serem presos? Muitos são presos. As manifestações de 2017, que teve muitos mortos também, que democracia é que isso acontece? É óbvio. Só um fanático, na minha opinião, para achar que na Venezuela tem democracia e que a eleição vai mostrar a força dela. É uma oportunidade para mostrar a pujança democrática da Venezuela. Na minha opinião, só um louco para achar isso. O Maduro nunca foi um democrata. Jamais. Ele prende opositores. Ele persegue opositores. Ele controla a imprensa. Tá tudo sob o controle do tirano. Ele tem as forças armadas, ele tem a polícia, tudo tá cooptado. E a própria imprensa fala isso, até a imprensa esquerdista. Bom, vamos entrar aqui na reportagem, então, da Oeste, que faz aí o resumão dos editoriais da Folha de São Paulo e do Estadão sobre esse susto tardio de Lula. Vamos lá. Banho de sangue de Maduro leva dias para assustar Lula, dizem Folha e Estadão. Entrando aqui no corpo da matéria, que não é longo, não vale a pena a gente repercutir, o presidente Lula levou 4 longos dias para se dizer assustado com o aviso do ditador da Venezuela, Maduro, de que haverá um banho de sangue caso ele não seja reeleito na votação deste domingo. Coisa de um grande democrata, né? Claro, um grande democrata. Em seu editorial desta quarta-feira, o Estado de São Paulo destaca que, enquanto todos os que prezam pela democracia já haviam se assustado com o violento repto chavista, Lula, pelo contrário,
não demonstrou o mesmo, né? Sempre com um delay muito grande, né? E eu acho, tá, que o Lula só se manifestou porque ele foi cobrado. Essa que é a minha opinião. Ele foi cobrado porque em condições normais de temperatura e pressão, o Lula não atacaria o regime chavista. Mesmo diante da indignação geral provocada pelas falas de Maduro, o presidente brasileiro tinha se limitado a dizer que eles, os venezuelanos, que elejam o presidente que eles quiserem. É como até bem diz aqui, né? Como se isso se tratasse de uma eleição como qualquer outra, né? Como se tivesse lisura, como se fosse uma eleição democrática, né? Cara, assim, é surrar nossa inteligência. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesses 4 dias para que Lula subitamente acordasse assustado com a perspectiva real da ameaça que representa Maduro. Na verdade, é muito difícil acreditar que só agora o petista, que sempre festejou a democracia chavista, tenha percebido que a Venezuela é uma feroz ditadura e que ditaduras, especialmente as ferozes, não costumam cair de forma pacífica. Será que o Lula não sabe? Ou realmente é hipocrisia, é surrar nossa inteligência, é achar que a gente não tem cérebro? O que será que o Lula pensa? A publicação relembra que mais de 100 pessoas morreram na brutal repressão do regime nos protestos que aconteceram em 2017 lá na Venezuela, vocês devem se lembrar, no que talvez seja um amargo aperitivo do que pode acontecer agora. O novo discurso do presidente não mudou em nada a convicção de Lula de que o processo eleitoral da Venezuela é realmente justo e livre, a despeito da perseguição a opositores, da censura, da subserviência do judiciário ao chavismo e das ameaças aos eleitores que ousam não votar em Maduro. Além, é claro, dos militares que também são subservientes ao Maduro e é por isso que ele se sustenta no poder há tanto tempo. Para o Estadão, o susto de Lula recende a farsa. Desde antes da ascensão definitiva de Maduro ao poder, em abril de 2013, depois da morte de Hugo Chávez, o petista sempre apoiou o regime de Caracas, diz o jornal, infelizmente. Agora, falando da Folha de São Paulo, Lula encara a própria omissão. O jornal Folha de São Paulo destaca que, para quem insiste em qualificar como democracia o regime autoritário construído por Hugo Chávez e consolidado por Maduro nos últimos 20 anos, a fala de Lula representa um avanço, mas retórica não basta. A fala, pode até ter avanço. Na prática, quais são as ações que o Lula toma contra o governo Maduro? O Lula foi questionado, né, se tinha democracia na Venezuela, e ele deu aquela célebre resposta. Democracia? O que é democracia? Democracia relativa. Vocês devem se lembrar disso, né? Seguindo. Na condição de chefe de Estado da maior democracia latino-americana, Lula precisa superar sua omissão histórica diante do recrudescimento do chavismo, diz o jornal em seu editorial A Folha de São Paulo. Para a Folha, caso Maduro venha a perder, será necessário unir forças com vizinhos da região para forçá-lo a respeitar o resultado. E caso seja vitorioso, não impedir contestações da lisura na eleição. Bom, para mim ele só ganha o Maduro se não for uma coisa honesta o processo todo. Por quê? O povo lá tá passando fome. Eu já vi vídeos, imagens de supermercados na Venezuela, não tem nada nas prateleiras. Em Cuba também não tem nada. Quem que, em sua sã consciência, vai votar num cara que destruiu o seu padrão de vida? Isso não entra na minha cabeça. Na base da lisura do processo, eu não vejo a mínima chance do Maduro vencer. Não sei se vocês concordam comigo, coloquem nos comentários. Somente o regime, no comando dos aparatos militar, policial e das milícias, detém os meios para promoverem esse banho de sangue, né? Que disse aí o Maduro, e aí em complemento aqui o texto da Folha de São Paulo. Então essa matéria da Oeste fez esse resumão do editorial da Folha e do Estadão. Pessoal, é isso. Para mim, o Lula, existe uma afinidade, isso é a minha opinião, não é uma notícia, posso estar errado. Mas o Lula tem sim um viés, uma identificação ideológica gigantesca com Chávez, com Maduro, com Fidel Castro, com os regimes totalitários da América Latina. De novo, eu desconfio que no seu íntimo ele desejaria ter essa mesma condição, esse mesmo regime no Brasil, sendo ele, obviamente, o líder do regime, tem essa desconfiança, posso estar errado, mas é a visão que eu tenho do Lula, e é por isso que ele não consegue repudiar com veemência. No máximo, depois que ele é cobrado muito, ele dá uma microcrítica, e aí
que eu falo do tal teatro das tesouras, né? Então o Lula fala que se assustou com o Maduro vai lá e responde, fala para ele tomar uma camomila, e aí fica aquela coisinha, sabe, só no nível das falas e da microcrítica. Nada mais contundente, nada mais efetiva do Lula contra os regimes tirânicos aqui da América Latina. Infelizmente, é isso que a gente tem, infelizmente. É uma opinião, posso estar errado, posso estar certo, mas aqui é simplesmente o ponto de vista. Coloque nos comentários o que vocês acham, se concordam ou não com as minhas observações, o que vocês acham do posicionamento do Lula. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam em todas as redes sociais, verifiquem se as notificações estão ativas em cada uma delas e até o próximo vídeo.